Eu já tinha falado lá no meu Instagram e também aqui nas minhas análises dos filmes do Tobey Maguire a importância dos filmes dele para minha formação como cinéfilo, como cineasta também. Se não fosse os filmes do Homem-Aranha, eu nunca teria me interessado por cinema, porque antes de eu me interessar por cinema, eu lia quadrinhos especificamente do Homem-Aranha, de mais nenhum herói. Eu gostava dele. Então saíram os filmes do Tobey Maguire, eu despertei interesse por cinema ali. E de lá pra cá eu já fiz muita coisa, boa parte de vocês já conhece meu trabalho, quem não conhece já se inscreve aqui, já deixa o seu like e acompanha aqui a SB Cinema, mas todo filme do Homem-Aranha que sai sempre pra mim é uma grande alegria, uma grande esperança de ter aquele herói que eu sempre amei representado na tela do cinema de uma forma nova, de uma forma diferente, com novas histórias. Mas em especial esse filme, eu tô esperando ele desde 2002 e eu não sabia disso. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma crítica aqui no canal da SB Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque e hoje crítica sem spoilers sobre esse filme que celebra o Homem-Aranha como um todo, tá? Totalmente sem spoilers, tá, gente? Sem spoiler mesmo, confia no pai, porque tem gente que fala, não, mas acabou dando spoiler. Não tem spoiler esse vídeo, tá bom? Vamos que vamos, sem enrolação. Mais uma vez, estamos quase chegando em 70 mil inscritos. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar ainda esse ano, quero muito chegar. Mas vamos ver, tem 15 dias ainda, né, pra gente chegar em 70 mil inscritos. Deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal pra dar aquela força no nosso trabalho. Vamos lá. Prós do filme. Pontos positivos, depois pontos negativos, porque temos alguns, tá? Eu acho que só a proposta desse filme como um todo, de ser uma aventura épica, divertida, ao mesmo tempo que possui peso dramático, um absurdo e foco nos personagens, pra mim o filme já se propõe a ser isso, pra mim já é meio caminho andado. E o filme ele atinge isso com um sucesso absurdo. Ele tem todos esses elementos da forma que eu mais gosto de ver um filme, principalmente a questão da aventura. Eu gosto dos outros filmes do Tom Holland, mas eu acho eles bem medianos. E uma coisa que eu sentia falta lá, e que eu também não tenho tanto isso nos filmes do Homem-Aranha como um todo, é esse espírito de aventura, esse espírito de descoberta, esse espírito dos personagens se aventurarem, enfrentarem o desconhecido. E cara, isso tem demais nesse filme. E eu gosto de qualquer filme que tenha isso. Sabe um tipo de filme que tem muito isso? Aquele A Lenda do Tesouro Perdido, o A Múmia lá com o Brendan Fraser. Esses filmes assim, eles têm muito isso de aventura, de descobrir coisas e tal. Eu gosto muito disso. E esse filme me lembrou um pouco esses filmes que eu gosto bastante, bem divertidos, bem pra família toda, e eu gostei demais desses elementos. Eu vou falar um pouquinho mal mais lá pra frente da direção do John Watts, mas apesar dela ter alguns problemas, ela também tem momentos bastante inspirados. Eu não esperava uma mise-en-scène bem construída em momentos bem dramáticos do filme. Então tem um momento lá de interrogatório logo no começo do filme, que você já deve supor do que se trata, né? Mas e tem até no trailer alguns interrogatórios lá, mas tem um específico que ele faz um movimento de câmera para indicar uma mudança de perspectiva da cena. Tem um outro momento do Peter chegando na escola e ele é enquadrado juntamente com vários grandes gênios, várias grandes personalidades da história humana. Como se ele já. É como se as pessoas estivessem enxergando ele ali junto com aquelas outras pessoas. Então é muito bacana. E visualmente o filme consegue imprimir a mesma ideia que o texto do filme também está imprimindo. Coisa que eu não vi nos outros filmes do Homem-Aranha. Por isso que eu precisei ressaltar aqui. Também tem outros momentos mais inspirados. Mas também tem momentos problemáticos. Eu vou falar disso mais lá pra frente. Há momentos do filme que o que acontece transcende a tela. O que eu quero dizer com isso? Os personagens falam coisas entre si que eles não estão falando só pra eles. Eles estão falando pra gente. Tem reações que os personagens têm ali dentro da história do filme. Acontece uma coisa com o personagem X, com o personagem Y, que essa reação dá pra ver que é a reação do ator ali, de estar ali vivendo aquilo. Não posso falar do que se trata, porque senão eu vou estragar a experiência de muita gente. E tem coisas, tem reações deles, que são as reações que a gente tá tendo aqui fora. Tem uma cena que tem uma personagem lá, que ela tá ali naquela cena, só pra reagir igualzinho a como a gente tá reagindo aqui, do outro lado, vendo o filme. Isso é uma sacada excepcional, que eu não lembro de nenhum outro filme da Marvel ter algo parecido com isso. É emocionante, é arrepiante, você sacar isso, você sacar aquilo ali, o ator ele tá rindo daquilo, mas, cara, você vê que o ator tá rindo, não é o personagem só que tá rindo porque aconteceu uma coisa engraçada. Que um outro personagem tem um espanto, não é um espanto, eu tô dando exemplos aleatórios aqui pra não entregar do que se trata. Ele se espanta com uma coisa e dá pra ver que é o ator que tá se espantando com aquilo, sabe? É muito legal isso. Como eu falei, o bagulho transcendeu, cara, esse filme ele transcendeu.
E tem coisas que acontecem ali que são comentários sobre a vida, sobre os filmes do Homem-Aranha como um todo, sabe? A nossa relação com esses filmes do Homem-Aranha. Eu não vou falar mais, porque se eu for falar mais eu vou acabar entregando o que é que se trata, tá? Pra continuar, o roteiro é bem competente, eu acho que em simplificar explicações. Eu tava muito curioso pra saber como é que eles iam seguir determinados rumos no filme. Pô, como é que eles vão explicar isso? Tá, fulano vão estar ali assim, assim, assado, beleza. Como é que ele vai explicar isso? Qual é o contexto? Eu tava com medo de tudo isso ser ou explicado zero ou explicado demais. E, cara, é incrível como nesse aspecto ele se parece muito com a história em quadrinho. Eu vi alguns críticos, na verdade, pessoal de canal de Cultura Nerd, né, falando que o filme parece muito uma história de quadrinhos. Mesmo assim, de verdade, remete muito aos quadrinhos. Mas esse lance das explicações é quadrinhos demais, cara. Tem explicação ali que em 3 requadros tá explicado e segue a história e você já entendeu. E aqui funciona. Tem um personagem que fala uma coisa, o outro complementa, um outro complementa. Pronto, entendemos o que tá acontecendo de forma simples, objetiva, direto ao ponto. Segue o filme. Tem coisa pra acontecer aí. E eu gosto muito de como o filme também faz isso. O filme também ele é muito bem humorado, porém ele não chega a ser praticamente uma comédia, como até o Vingadores Ultimato, várias piadas lá, vários momentos do Thor gordo, aquilo ali era só pra fazer piada, o filme ficava hilário no meio de uma situação tensa. Aqui não. O humor é pontual, ele é bastante engraçado, mas ele ajuda, os momentos onde o humor tá, ele, querendo ou não, ele intensifica os momentos dramáticos que estão por vir. Porque o filme começa muito bem humorado, mas ele vai ganhando cada vez mais uma carga dramática que você não espera. E para encerrar os pontos positivos, a trilha musical traz acordes clássicos de determinados personagens que aparecem nesse filme. Vários deles já estão no trailer. E é muito legal como ele traz o Michael Giacchino. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito da trilha dele do Star Trek. Eu gosto muito da trilha dele de Super 8. É uma das minhas trilhas assim favoritas e marcou minha vida porque aquela cena final de Super 8 eu choro pra caramba por conta da trilha. Eu tenho certeza que é por conta disso. E ele traz esses acordes que a gente conhece, esses acordes familiares, repaginados e readequados à proposta do filme. Não é só a música do jeito que era. Em alguns momentos até é. Mas sempre encaixa na proposta desse filme, no perfil desse filme. Porque esse filme ele se sustenta apesar dos seus antecessores. Pontos negativos do filme. Eu preciso ressaltar mais uma vez a questão da direção do John Watts. Eu acho que no primeiro filme do Homem-Aranha da Marvel Studios com a Sony é um dos principais problemas. No segundo filme também. E aqui, apesar de ter aqueles pontos positivos que eu falei, eu sinto falta de um filme da magnitude desse filme, um filme evento como esse, a gente não ter entradas épicas como nós tivemos em Vingadores Ultimato e em Vingadores Guerra Infinita. Nesses 2 filmes, os irmãos Russo, eles sabiam. Cara, eles manipularam tanto a gente vendo esse filme, com perdão da brincadeira lá daquela minha propaganda desse Fran do Cinema, que, cara, eles sabiam os momentos em que a gente ia gritar. Eles sabiam os momentos que a gente ia fazer só. Eles sabiam os momentos que a gente ia bater palma. Eles sabiam. E eles davam um tempo depois de cada um desses acontecimentos pro público reagir, porque eles sabiam que naquele momento o público ia enlouquecer. E aqui até que tem alguns momentos assim, mas o filme logo depois já coloca mais informação, e o público ainda estava... Eu sei que a culpa não é do público, né? Não é do filme e do público ter reagido assim, mas é porque lá no Guerra Infinita e no Ultimato foi tão bem pensado isso, pra encaixar e a gente participar daquela experiência, que o John Watts ele não sacou muito isso. Não só nisso, mas também lá no final do filme, tem uma coisa lá no final do filme, bem no final, assim, na última cena do filme mesmo, valendo, tá? Pra não dizer o que é. Que eu queria muito ver o que estava acontecendo ali, eu queria muito ver um determinado elemento na cena. Eu não conseguia ver porque a câmera não parava de se mexer. A câmera não parava de se mexer, tinha motion blur pra todo lado. Eu não conseguia discernir o que estava acontecendo em cena. E era importante a gente discernir o que estava acontecendo ali, porque era um elemento novo que estava sendo apresentado ali naquele momento final do filme. Após um momento de muita catarse, né? E aí você coloca um novo elemento muito bacana, eu quero ver, mas eu não tô conseguindo enxergar aquilo porque ele não sabe dirigir a cena direito, infelizmente, né? E ele faz isso em outros momentos, tem cenas de batalhas onde a gente não consegue ver tudo muito bem, a fotografia também não auxilia tanto, acaba sendo um pouco escuro demais em alguns momentos. E eu acho também, agora eu já queria falar da direção como um todo, mas o começo do filme eu acho bastante corrido, tá?
Eu tava gostando do ritmo, tava achando o ritmo muito bacana, muito envolvente. E enquanto você tá assistindo, funciona. Mas quando acaba esse primeiro ato, parece que ali ele tava só resolvendo problemas que não eram interessantes. Tipo assim, deixa eu resolver esse negócio aqui do mistério, do Peter e tal. Deixa eu resolver aqui, pronto, resolvi, vamos seguir o filme. É o multiverso, eu quero falar de multiverso. E foi pro multiverso, sabe? E, como eu falei, a experiência enquanto eu tô assistindo aquele primeiro ato é excelente. Mas no contexto geral do filme, parece que ele tava só querendo, bora, terminei, pronto, terminou? Então agora eu vou aqui fazer o que eu quero de verdade. E é mais ou menos isso que acontece no filme, né? E também existem alguns personagens, existem alguns outros elementos da história, certo? Que são bastante jogados. Eles estão ali como fanservice, o filme segue e vai. E aí tem outro elemento ali, fanservice, o filme segue e vai. E que outras obras do Homem-Aranha que já tiveram esses mesmos elementos souberam integrar esses elementos de forma mais natural e importante à narrativa, certo? E para finalizar, o que mais me incomodou no filme é um acontecimento muito importante da metade do filme pro final, que tem um timing péssimo. É tipo, um personagem visivelmente acontece uma coisa, você vê o que tá acontecendo com ele, você vê que é uma parada muito séria que aconteceu com ele. O personagem se levanta, normal, fala umas paradas lá, vamos nessa. Não, peraí, que eu tô passando mal. Quando você assistir o filme, você vai saber do que eu tô falando, e quem viu o filme sabe do que eu tô falando. Se aquela cena tivesse uma outra dinâmica, seria muito mais natural e seria muito mais impactante pra gente. E eu achei o timing dessa dinâmica, desse momento, muito forçado. Muito forçado. E uma coisa que eu posso falar que não é spoiler, a Estátua da Liberdade com o escudo do Capitão América, tanto faz como tanto fez, o filme não fala nada disso, não explica nada disso, tá lá, segue. É mais um desses elementos que eu falei que o filme, não, isso aí não importa não, vai, segue. E fica gratuito, fica lá jogado, né? Mas, eu adorei o filme. Não tem como negar isso, cara. Eu adorei o filme. Todos os pontos positivos que eu falei aqui são espetaculares. Com o perdão do trocadilho com o espetacular Homem-Aranha. E eu vou lançar um vídeo com spoilers contando tudo o que acontece no filme, do começo ao fim. Eu passei aqui uma hora só anotando tudo que acontece no filme, lembrando. E pra esse filme eu dou nota 4 de 5. E não tem como, cara. É um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Não é o melhor. Nada, eu acho que nunca, cara. Homem-Aranha 2 foi o filme definitivo do Tobey Maguire. E o Aranha-Verso também foi excepcional, o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Esse aqui eu diria que viria logo depois do Aranha-Verso. Mas é muito bom. É uma experiência muito bacana. Eu vou falar em detalhes no nosso vídeo com spoilers. E se esse vídeo já tiver saído, ele tá aparecendo em algum lugar aqui da tela. Não esquece do teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tô até gaguejando que eu tô muito nervoso. E de comentar aqui embaixo a sua opinião sobre a minha opinião e a sua opinião sobre esse filmaço chamado Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um forte abraço e vida longa ao cinema.